A chave para o sucesso é a inclusão. Essa frase vem de uma carta assinada por chefes das delegações que vão estar em Belém para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Perto dos 10 anos do Acordo de Paris, os países criticam a falta de acomodações adequadas para um evento que deveria ser histórico. As queixas sobre os preços dos hotéis e a falta de quartos não são novas, mas aumentaram. E elas reforçam os desafios logísticos que ameaçam a ambição do Brasil de liderar um mutirão global pelo clima. Eu sou a Mariana Vick e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também a Carolina Alves falando sobre as metas climáticas que os países vão apresentar até a COP30 e o Rafael Viegas explicando quais são os caminhos para a inovação na relação entre municípios e órgãos de controle. Um grupo de 25 negociadores da COP30 assinou uma carta na semana passada sugerindo que, se os preços altíssimos de hospedagem em Belém não forem resolvidos, o evento deveria acontecer em outro lugar. A Conferência sobre Mudança Climática da ONU está marcada para acontecer dos dias 6 a 21 de novembro na capital paraense. Mas os países reclamam que as condições mínimas de acomodação e custo para um evento dessa importância ainda não foram atendidas. Quanto custa um quarto desse fora da COP? 350. E na COP você está cobrando quanto diário? R$6.000. Você ouviu aí um trecho de uma reportagem do programa Profissão Repórter da TV Globo sobre os preparativos para a COP30 em Belém. A entrevista chocou algumas pessoas e viralizou nas redes sociais. Para os países que assinaram a carta fazendo críticas a essa situação, a insatisfação é principalmente com as opções de hotéis. Mas eles também se queixam da logística em geral, incluindo segurança e transporte. Segundo a carta, ter condições de participar da COP30 significa ser possível viajar para Belém, ficar em acomodações adequadas e acessíveis e ir ao pavilhão e voltar de forma segura e eficiente em termos de tempo, inclusive tarde da noite. Os 25 signatários da carta incluem grupos como o Grupo de Negociadores Africanos e o de países menos desenvolvidos. Esses são os que mais estão com dificuldade de encontrar boas acomodações em Belém. Mas países ricos também fizeram coro às críticas. A Áustria, a Bélgica, o Canadá, a República Tcheca, a Finlândia, a Holanda, a Noruega, a Suécia e a Suíça também assinaram a carta, que foi dirigida tanto ao Brasil quanto à Convenção do Clima da ONU, que está por trás da COP. Essa carta foi revelada pela Folha de São Paulo e replicada por outros veículos de comunicação. Já a agência Reuters revelou também na semana passada que uma reunião de emergência na Convenção do Clima da ONU foi feita no fim de julho para tratar dos problemas logísticos em Belém. O Brasil tem até o dia 11 de agosto para responder às preocupações levantadas nesse encontro. O problema das acomodações não é novo. A gente falou num Durma Com Essa publicado em março sobre os preços exorbitantes em Belém. Naquela época, se estimava que a cidade tinha um déficit de 26 mil leitos de hotéis para a COP30. Consultas a plataformas de hospedagem e aluguéis mostravam que alguns lugares estavam cobrando para 11 diárias centenas de milhares de reais. Alguns estavam cobrando até mesmo 1 milhão ou 2 milhões de reais. A COP da Amazônia ganhou o apelido de COP da Elite. Ao invés de ser um evento de inclusão, ele vai ser um evento excludente, né? Onde, de repente, só vão poder participar pessoas, organizações com grana, e não para quem verdadeiramente trabalha a questão da transformação e quem discute a mudança climática. Você ouviu aí o Paulo Aguiar, que é ativista da ONG Pedala Manaus, numa entrevista feita em março aqui para o Durma Com Essa. E agora, com a repercussão da carta dos negociadores, essa crise fica mais aguda. O presidente da COP30, que é o diplomata André Corrêa do Lago, disse que talvez os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando em Belém. E acrescentou que as decisões da COP30 vão ser questionadas se o evento não tiver a presença de todos os países. Ou seja, se diplomatas de alguns países não puderem ir para Belém por causa de preço de hotel. A verdade é que, de um ponto de vista estatístico, há uma demonstração de que, se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor,
No caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação, literalmente, de revolta dos países por essa insensibilidade. Você ouviu aí o André Corrêa do Lago numa entrevista para o site Metrópolis. E aqui vale a gente lembrar para que serve a COP. A Conferência da ONU é uma reunião anual entre os países membros da Convenção do Clima e busca negociar soluções comuns para os desafios climáticos. Foi de uma COP, por exemplo, que saiu o Acordo de Paris de 2015, que propõe limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100 e é hoje o principal tratado ambiental que a gente tem em vigor. E não dá para fazer um evento desse sem a participação de todo mundo. Todas as decisões da COP são tomadas por consenso, e é muito importante que todos os países, ainda mais aqueles que são mais afetados pela mudança climática, tenham lugar na mesa. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. Você ouviu aí a ativista indígena Chai Suruí num discurso na COP26, em Glasgow, na Escócia. Traduzindo o que ela disse: hoje, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantas não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. A organização da COP30 está buscando alternativas para dar conta dos problemas das acomodações, tanto do preço da hospedagem quanto do déficit de leitos para acomodar cerca de 50 mil pessoas que devem ir para Belém em novembro. O governo está apurando práticas abusivas do setor hoteleiro e mobilizando Airbnb, escolas, casas do Minha Casa Minha Vida e até navios de cruzeiros para tentar resolver o problema. A organização também lançou uma plataforma de hospedagens com preço mais acessível. No começo, ela ficou restrita aos países participantes da conferência, que precisam estar nas negociações. Os preços foram de até $220 ou R$1.225. Mas o valor ainda está acima do orçamento de alguns países. E mais ainda do orçamento da sociedade civil, que também é uma peça importante da COP e agora também pode acessar a plataforma. Apesar desses problemas, o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, reafirma que a conferência vai acontecer em Belém. Ele falou o seguinte num evento nessa segunda-feira em São Paulo: temos que ter um pacto nacional pela COP30, temos que chegar unidos na COP30. Uma coisa é a gente debater as nossas diferenças dentro do Brasil para encontrar soluções nossas. Outra coisa é usar as divergências nacionais como elemento que enfraqueça o país. Isso não podemos fazer. A COP30 acontece num cenário de crise ambiental em todo o mundo. O ano de 2024 foi o mais quente da história da humanidade, segundo o Observatório Copérnicos, da União Europeia. A temperatura média global anual foi 1,6 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais, o que fez de 2024 o primeiro ano a violar o limite de aquecimento de 1,5 graus do Acordo de Paris. Junto com isso, a gente tem visto uma série de eventos climáticos extremos. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Este ano já são 1.448 focos de incêndio no Pantanal. No mesmo período de 2023, foram 133. A seca na região agrava os incêndios e afeta o volume do Rio Paraguai, que está mais de 2 metros abaixo da média histórica. A COP30 também vai acontecer depois de uma conferência do clima desastrosa em 2024. A COP29 aconteceu em Baku, que é a capital do Azerbaijão, e quase terminou sem acordo. O resultado final foi fraco. Depois de semanas de debate, os negociadores decidiram desembolsar $300 bilhões por ano para o combate à crise climática em países em desenvolvimento. Mas essas nações, para se ter uma ideia, pediam $1,3 trilhão, mais de 4 vezes mais. We are not demanding aid. We are not demanding charity. We are here to demand justice. And this justice comes through climate finance. How much do we want, comrades? Trillions, not billions. Trillions.
Você ouviu aí protestos da sociedade civil na COP29, em Baku. E aqui, aliás, a gente nota a importância da presença da sociedade civil no evento. O manifestante que está comandando o protesto diz o seguinte: não estamos exigindo ajuda, não estamos exigindo caridade, estamos aqui para exigir justiça. E essa justiça vem por meio do financiamento climático. Quanto nós queremos? Trilhões, não bilhões. O Brasil, nesse contexto, tem a responsabilidade de fazer o que não foi feito e de, talvez, restaurar a confiança nas COPs depois de anos de negociações frustradas ou de decisões que não estão sendo postas em prática, como é o caso do próprio Acordo de Paris. O Brasil quer que a COP30 seja a COP da implementação, como disse aqui a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Essa COP tem que ser a COP da implementação. Nós ficamos 33 anos discutindo, fazendo regras, criando estrutura. Agora não tem para onde fugir. As decisões foram tomadas na COP 28, nos Emirados Árabes Unidos. Triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, países produtores, países consumidores, países ricos à frente, países em desenvolvimento em seguida e, ao mesmo tempo, sermos capazes de fazer uma transição justa, sobretudo para os mais vulneráveis. Mas essa discussão está um pouco difícil. Nas negociações preparatórias para a COP30, que aconteceram numa conferência em junho na cidade de Bonn, na Alemanha, os países ficaram sem resolver questões centrais para a reunião em Belém. Teve impasse sobre temas que travam as COPs há anos, como o financiamento climático, transição energética e adaptação. E o Brasil não conseguiu destravar as agendas que queria. Outro problema é que o déficit de boas acomodações em Belém também foi tema em Bonn. Dúvidas práticas sobre logística não costumam ser um assunto nessas negociações, que são uma espécie de esquenta para a COP. Mas elas foram incontornáveis nas conversas entre diplomatas e observadores, segundo uma reportagem do site Capital Reset. Muitos países disseram que enviaram equipes menores para Belém por causa dos preços e da falta de hotéis. O Brasil, inclusive, está pedindo isso. Mas vamos combinar que não é o ideal. Esse monte de críticas faz a gente se perguntar se o problema logístico está se sobrepondo à agenda oficial da COP. Afinal, a gente não devia estar discutindo a mudança climática? Por isso eu procurei o Cláudio Ângelo, que é coordenador de política internacional do Observatório do Clima, uma rede de mais de 100 organizações da sociedade civil. Ele já esteve em várias COPs e disse que as críticas de agora fazem sentido, porque a situação de agora é inédita em relação às reuniões anteriores da ONU. Já houve COPs com problemas de acomodação, inclusive com problemas de preços de acomodação. Glasgow, por exemplo, era uma cidade pequena, onde não cabia todo o público da COP, e teve muito abuso de preço, e gente cancelando Airbnb para cobrar o dobro, o triplo depois. A questão, o que é inédito em Belém, é uma combinação de restrição de oferta na cidade e nas cidades em volta, com preços absolutamente surreais, de 10, 20, 25, 30, 50 vezes mais do que o preço que você pagaria por uma acomodação. Então, assim, o que dá para dizer é que nunca houve, em 33 anos de Convenção do Clima, uma situação na qual algumas acomodações custassem o mesmo que a compra de um imóvel na cidade-sede. Isso nunca teve. Então, de fato, esse problema é inédito. O Cláudio acrescentou que as exigências de uma conferência do clima sempre foram conhecidas pelo governo brasileiro. E aqui a gente volta para a carta da semana passada que pressiona o Brasil a tirar a COP30 de Belém. O documento critica a possibilidade de que pessoas tenham que dividir quartos para economizar. Imagina aí que você é uma autoridade trabalhando horas a fio para negociar esse assunto fácil, que é o futuro da vida na Terra. O mínimo é que você consiga descansar bem para dar conta dessa rotina. Você tem que ter um número X de quartos de hotel individuais, a um custo X, uma variedade de
de preço, de qualidade de acomodação, porque você tem países pobres que dependem de diária da ONU para vir, países que só vão poder mandar um número X de delegados. Isso tudo sempre foi conhecido e sempre precisou ser levado em conta. As conferências de clima são feitas nessas cidades tipo Sharm el-Sheikh, Cancún, Dubai, não é porque a ONU tenha uma tara por resorts, é porque são os lugares onde você sabe que vai ter oferta de meio de hospedagem. E o Brasil sabia disso, e teria tido tempo de preparar Belém para dar conta dessa demanda. Para o Cláudio, levantar essas questões não deixa de lado a agenda da COP30. A conferência ainda vai acontecer e ainda vai tratar da mudança climática, como sempre fez. Ele disse que os nossos problemas de logística não deviam estar aparecendo, mas se estão, a culpa não é da imprensa, mas é dos governos, que não estão fazendo o que devia ser feito. Além disso, a gente tem problemas maiores para se preocupar. O problema é você esvaziar a conferência, que, de certa forma, é um problema até mais grave do que ameaçar a agenda. Porque uma conferência esvaziada ela não tem legitimidade nas suas decisões. E isso vários países já disseram para o Brasil. Olha, se eu puder mandar só metade da minha delegação, eu vou aceitar negociar só metade dos assuntos. E o que quer que saia de outras coisas que eu não negociei, eu não vou reconhecer como legítimo. Isso seria péssimo para o regime, nesse momento em que o multilateralismo está super ameaçado, e seria uma vergonha histórica para o Brasil. E vale lembrar aqui o recado que o presidente da COP30, o André Correia do Lago, deu para o mundo no começo do ano. Ele propôs um mutirão para enfrentar a mudança climática. No momento em que o multilateralismo está ameaçado, como o Cláudio disse, e países como os Estados Unidos estão se retirando do Acordo de Paris, quem está aqui precisa se unir para propor medidas mais ambiciosas de combate à crise do clima. Mas para isso, precisa de lugar para todo mundo. Enquanto as críticas rolam, as autoridades de Belém defendem a COP30 na cidade. E algumas até com deboche. O secretário executivo da prefeitura para a conferência, o André Godinho, disse o seguinte num evento nessa segunda-feira em São Paulo. Estão falando mais sobre o problema dos hotéis do que o problema do mundo. A COP é um evento de arquitetura, de padrão de imóveis, ou é um evento climático para falar dos problemas e impactos que estamos sofrendo? A organização da COP30 diz que Belém tem hoje mais de 53 mil leitos disponíveis. Como são esperadas cerca de 50 mil pessoas na cidade em novembro, a capital atenderia o total necessário para a conferência. 14 mil vagas seriam em hotéis em Belém e na região metropolitana, 6 mil viriam dos navios de cruzeiro contratados para ficarem ancorados durante o evento, 10 mil seriam em casas oferecidas por imobiliárias e outras 22 mil seriam no Airbnb. E a gente ainda não falou do governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele também diz que os leitos disponibilizados vão ser suficientes para atender a demanda, como você ouve nessa entrevista para jornalistas. Todas as 196 delegações estão garantidos os seus leitos, portanto nós teremos todos os negociadores presentes na COP e, claro, legitimando o evento. O Helder já disse em entrevistas que, sem dúvida, há preços abusivos dos hotéis para a COP30. Mas ele também diz que o governo tem que respeitar o mercado privado e não pode interferir diretamente nos valores, que, segundo o setor hoteleiro, estão só seguindo a lei da oferta e demanda. O governador também disse que obras que estão sendo feitas agora para a Conferência da ONU vão deixar uma marca permanente na cidade e que a gente não pode perder a oportunidade de ter esse legado positivo. A gente perguntou para o Cláudio o que ele acha da proposta da carta publicada na semana passada de transferir a COP30 para outra cidade, ou pelo menos transferir uma parte da COP30, que é a parte das discussões entre os chefes de Estado. Para ele, isso seria péssimo. Apesar dos problemas, é muito importante que a Conferência do Clima aconteça na Amazônia. Dividir a COP é péssimo, porque você precisa da sociedade civil em um lugar, né, da conferência acontecendo em um lugar, porque você precisa de pressão da sociedade civil sobre os países. Então, ao dividir a COP, você divide também a possibilidade de participação social, que é, inclusive, um dos 4 pilares da COP30.
né? Agenda de ação, negociações, encontro de líderes e mobilização social. Você mata a mobilização social se você separa a COP. Só que a questão agora é que o Brasil está muito próximo de precisar tomar decisões impossíveis, né? Ou a decisão impossível de dividir a COP, ou a decisão impossível de fazer em Belém uma COP esvaziada, ou a decisão impossível de mudar para uma cidade que tem infraestrutura como o Rio de Janeiro, que seria um horror. A COP precisa acontecer em Belém. A ideia de fazer uma conferência do clima na Amazônia, na linha de frente da crise climática, países, os delegados, os ministros, os chefes de Estado conhecerem a realidade de uma metrópole do sul global impactada pela mudança do clima, isso é uma ideia muito boa e precisaria ser executada a contento. Só que para ela ser executada a contento, coisas teriam que ter acontecido nos últimos 2 anos que não aconteceram em Belém do Pará. Num evento em julho, o Helder Barbalho atribuiu as críticas ao preconceito contra Belém. O que não pode ter é preconceito. Nós não queremos apresentar para o mundo uma cidade que não existe. Belém continuará com problemas, com desafios de centro urbano, mas não podemos, de maneira alguma, permitir que as pessoas achem que não é possível o maior evento climático do mundo acontecer na Amazônia. Ele se referia às críticas feitas não só à hospedagem, mas a outros problemas muito mais relevantes de Belém, como o saneamento básico. Parte da população de Belém também atribui as críticas ao preconceito. Eu vou ler aqui alguns comentários de uma postagem feita por uma ONG nas redes sociais que criticou a falta de leitos para a COP30. Um comentário diz: totalmente desnecessário da parte de vocês engrossarem esse discurso preconceituoso e mentiroso sobre nossa cidade. Outro usuário falou o seguinte para a ONG: vocês estão reforçando um discurso falacioso, raso e carregado de racismo ambiental. Teve ainda esse comentário: incrível como até os campos mais progressistas fazem coro à ignorância sobre o norte. E esse aqui: eu duvido que se a COP fosse na amada São Paulo, os valores seriam acessíveis aos mais pobres. Para o Cláudio, é verdade que existe um bom grau de preconceito contra Belém e a região norte. Mas também é verdade que o orgulho legítimo dos paraenses foi instrumentalizado pelos políticos locais para interditar o debate. Como se qualquer crítica ao que o governo não fez para preparar a cidade para a COP30 fosse uma ofensa pessoal ao povo paraense. Para ele, essa responsabilidade não é das pessoas do Pará, é de quem tinha autoridade para resolver o problema e não resolveu. E agora a gente está aí, as máscaras estão caindo, e a hora que essas máscaras terminarem de cair, a conta vai para a Casa Civil e a conta vai para os políticos, como o governador Helder, que instrumentalizaram esse sentimento da população. A gente tem visto críticas dos países africanos, do presidente, do chair, né, do grupo africano, que são 54 países que estão entre os mais pobres do mundo. Alguém vai dizer agora que o grupo africano é racista e colonialista? Acho que não. Então, essa conta vai chegar e vai chegar para as pessoas para quem ela merece chegar, para as pessoas que causaram isso, que não agiram para preparar a cidade e que, de novo, instrumentalizaram o bairrismo para interditar esse debate. Diante disso, o Cláudio disse que está muito difícil achar uma solução que resolva de verdade os problemas da COP30. Agora, nesse começo de agosto, faltam menos de 100 dias para o começo da conferência. E a gente ainda não tem as respostas que a gente queria. O leque de opções que não sejam um desastre à disposição do governo brasileiro está ficando muito pequeno. E a cada dia que passa, esse leque fica menor. Então, a gente tem um risco, neste momento real, de nos próximos dias o governo ser forçado a tomar alguma decisão impossível. Seja dividir a COP, seja manter uma COP menor em Belém, sem representação, sem inclusão, seja mudar para outra cidade. E, de novo, nós queremos que a COP30 aconteça no lugar onde ela deveria acontecer, que é Belém do Pará. O Durma com Essa volta já.
Nexo está publicando artigos de opinião sobre financiamento climático em parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, do INESC. E a Carolina Alves, que é a assessora política do INESC, assinou o texto dessa semana da série, que fala sobre as metas climáticas que os países têm que entregar até a conferência em Belém. A Carolina veio aqui no Durma para explicar esse tema um pouco mais. O artigo Ambição Climática ou Manutenção do Status Quo traz uma análise da Contribuição Nacionalmente Determinada Brasileira, a NDC, apresentada pelo Brasil em novembro de 2024. Aborda a não entrega das NDCs pelos demais países em um movimento que causa preocupação para as negociações na COP30. Mas, além disso, discute se as contribuições entregues até agora são suficientes para lidar com a questão climática. No caso brasileiro, elas ficam aquém do necessário. A implementação das NDCs está prejudicada se considerarmos a meta de financiamento aprovada na COP29, de 300 bilhões de dólares anuais, que mal cobrem o necessário para implementar as NDCs atuais, quem dirá as NDCs mais ambiciosas que devem ser entregues até setembro. O sucesso das NDCs requer planejamento e financiamento, e no caso do Brasil, nenhuma das partes está adequada, já que a NDC não apresentou metas setoriais e o financiamento é limitado. O trabalho que tem sido feito internacionalmente pelo governo é a ampliação das fontes e números do financiamento, respeitando as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, se tornando um articulador e propositor de novas fontes e instrumentos de financiamento. O Nexo está publicando uma cobertura especial sobre as ferramentas necessárias para uma gestão mais efetiva de pessoas no serviço público brasileiro. O Rafael Viegas, que é professor de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, assinou um artigo no Nexo junto com a Thaís Craveiro e a Ellen Benedetti sobre os caminhos para a inovação na relação entre municípios e órgãos de controle, como tribunais de contas. O artigo é resultado de um debate organizado pelo Movimento Pessoas à Frente, que é parceiro do Nexo nessa cobertura. O Rafael vem aqui no Durma para falar sobre o artigo e o que é preciso para inovar na gestão local. É preciso enfrentar o descompasso entre a capacidade técnica dos órgãos de controle, entre eles ministérios públicos e tribunais de contas, e as limitações dos municípios. Esses órgãos de controle, eles têm uma estrutura sólida, um quadro altamente qualificado, enquanto os gestores locais lidam com escassez de recursos e alta pressão social. Entendemos que para avançar é necessário fortalecer a capacidade institucional dos governos locais e redesenhar a relação com os órgãos de controle, o que passa por mais diálogo, transparência e reconhecimento do contexto e das dificuldades locais. Fiscalizar melhor e não apenas mais é o caminho para uma administração mais eficiente, segura e conectada com as reais necessidades da população. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Da crise de hospedagem na COP30, passando pelas metas climáticas que vão ser apresentadas até o evento e pela relação entre os municípios e os órgãos de controle, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Mariana Vick, edição de texto de Antônio Mami, participações de Carolina Alves e Rafael Viegas, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Até a próxima semana.